Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais uma estratégia. Aqui quem fala é o Sérgio. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Valdeci que está falando com vocês. Hoje nós vamos trazer para vocês mais um tutorial. Dessa vez nós vamos ensinar você a programar um robô que faz parciais e usa 2 indicadores, não é isso, Sérgio? Isso aí. Então a gente já está aqui no gráfico de 10 rencos, beleza? Esse vai ser o gráfico que a gente vai bolar essa estratégia, vamos desenvolver com vocês na prática. E a gente tem aqui um indicador de agressão. Esse indicador, pessoal, nada mais é do que esse aqui, olha só para vocês saberem, tá? É exatamente esse aqui, beleza? A agressão diária. É um indicador customizado, mas está mostrando para vocês que é um indicador nativo do Profit. E aqui embaixo é o Euro Invest, mesmo indicador aqui, Euro Invest, tá certo? Então a gente vai explicar para vocês como que vai funcionar essa estratégia. Então nós temos aqui um nível inferior que está ali, ó, no nível de 10 milhões, tá? Na cor vermelha, e na cor verde 10 milhões positivo, indicando que a gente tem um movimento forte na alta ou na baixa. E aqui é um indicador do Euro Invest, a mesma raciocínio, né? Aqui a gente tem um nível de 3,50, tá? Indicando que a gente tem uma força compradora, e 3,50 negativo aqui, uma força vendedora, beleza? Então passou abaixo dessa linha, tá? Os dois indicadores, ó, tanto no Euro Invest quanto na agressão, houve uma virada de box logo após a gente passar nesses dois níveis aqui, a gente vai ter uma confirmação de entrada. Então o robô ele vai enviar uma ordem de venda a mercado. E na compra, pessoal, vai ser a mesma coisa. Vamos pegar aqui um período para trás, só para vocês verem. Pegou aqui a virada de box com os dois indicadores acima, tá? Importante que os dois indicadores estejam alinhados, ó. Passou para cima, a gente teve a virada de box, o robô ele vai fazer a entrada a mercado. E aí ele vai colocar as 3 parciais, 100 pontos, não é isso, Valdeci? Exatamente. Ó, a primeira parcial, Sérgio, ele vai fazer com 100 pontos. Andou 100 pontos, ele vai sair 80% da mão. A segunda parcial, ele vai fazer com 300 pontos, Sérgio. E a última parcial com 700 pontos. Na hora que ele fazer isso, ele vai puxar o preço, né? Vai pro 0 a 0. Excelente. Então, pessoal, essa é a nossa estratégia. E agora a gente vai vir aqui, ó, em estratégias, editor de estratégias, tá? Provavelmente aqui vai estar na tela inicial, você vai clicar em editor. Se não tiver nenhuma aba aberta, é só você clicar nesse botão de mais, que ele vai abrir, ó, uma nova tela para você. Você apaga tudo que está escrito, tá? Importante para você não ter problema na hora de compilar o código. Deixa em branco para você poder digitar o código do zero, tá? Então a gente vai passar para vocês aqui, pessoal. O código já está pronto, beleza? A gente vai falar linha a linha qual que é a funcionalidade do código aí para vocês entenderem. Exatamente. Tá, então vamos começar aqui com as definições das nossas constantes, não é isso, Sérgio? Aqui nós vamos o local que nós vamos armazenar o nosso indicador. É isso? Isso, pessoal. Lembrando, tá, que tudo que fica dentro de constante o usuário não consegue visualizar, tá? E outra coisa, números flutuantes aqui você não consegue colocar em constante, somente no input ou nas variáveis. Por exemplo, se você for colocar aqui um nome desse aqui que vai ser para receber alguma função, por exemplo, close, que seria fechamento, ou hag, que é máxima, ou low, enfim, você não consegue colocar aqui, tá? Só para esclarecer, você só vai conseguir colocar aqui no input. Não é o nosso caso, mas já explicando para vocês aí, se você for tentar fazer isso, não funciona dentro de constante. Constante a gente só consegue colocar aqui variáveis booleanas, tá? Ou valores aqui para a gente ter como um parâmetro de critério. Exatamente. Abaixo aqui nós comentamos para facilitar a sua visualização e até o seu entendimento, já que nós estamos mostrando um tutorial de um robô. Então aqui nós temos os parâmetros que você vai ajustar. Então nós temos aqui o horário de início, horário de fim, a quantidade de contrato, a quantidade da primeira parcial, a segunda parcial, a terceira parcial, o primeiro alvo, que eu disse para vocês, de 100 pontos, no caso está 105, o segundo alvo 300 pontos, o terceiro alvo 700 pontos, depois nós temos aí o nosso stop loss e o offset, então todos comentados aqui do lado. Não é isso, Sérgio? Isso, exatamente, pessoal. Então, olha só. Aqui a gente vai passar bem devagar. Então, copia com tranquilidade o código, linha a linha, tá? Programação é paciência, tá? Não adianta correr, porque se tiver uma coisa errada, não vai funcionar. Beleza? Então, a gente vai para a próxima etapa agora. A gente passou aqui em constante. Agora, a gente falou de input, tá? Que é aquilo que o usuário consegue visualizar. Agora, a gente vai falar das variáveis, são os nomes que vão ser atribuídos dentro da estrutura do código, recebendo as funções que a gente vai utilizar no código. Então, olha só, dentro de variáveis a gente tem F-Euro, que vai receber o cálculo do Euro Invest, a gente tem o ACC, isso aqui são nomes aleatórios que a gente criou. Então, esse aqui vai receber a nossa agressão diária, e o Entry Price, tá, do tipo float também, vai estar recebendo o nosso preço de entrada. A gente precisa ter um ponto de referência, gente, já que a gente vai trabalhar com parciais. Aqui, compra e venda, obviamente, vai receber nosso critério aí de compra e venda. A gente tem aqui V alta e V baixa, que vai confirmar para a gente o nosso critério ali, quando tem um rompimento dos níveis nos indicadores. E a gente tem o S-Buy e S-Sell, que é o nosso sinal também de confirmação, beleza? Então, pessoal, agora a gente dá início nossos cálculos, tá, de indicadores aqui depois do Begin. Então, Begin é início, tá? Então, o início da estrutura.
Agora a gente começa aqui com os nossos cálculos de indicadores, né, Valdeci? Exatamente. Então veja bem, nós temos aqui a variável F euro, né, vai receber o indicador o euro invest, tá? E depois a condição, o sinal de compra, se estiver acima do nível de preço do euro invest, para mim comprar, como o Sérgio mostrou isso no gráfico, né? E agora também o sinal de venda, né? Então, aonde que a gente vai confirmar essa venda pela agressão, tanto do nível lá do Euro Invest e agora do indicador de saldo de agressão, que é o ATR. E depois os padrões para a gente fazer essas viradas de box aí, não é isso, Sérgio? Isso, então ali, ó, V alta, ela está recebendo o cálculo, então 2 pontos igual, vai receber o nosso cálculo. Então, o fechamento atual, olha só, se eu colocar aqui indexado 0, é o mesmo que eu deixar sem nada, tá? Ele vai considerar sempre o fechamento atual. Então, se o fechamento for maior do fechamento anterior e o fechamento anterior for menor do que o segundo fechamento anterior, então ele já está olhando 2 períodos para trás, a gente vai ter aí a nossa confirmação de alta, beleza? E na baixa é o contrário, tá? Então, se o fechamento atual for menor do que o fechamento anterior e o fechamento anterior for maior do que fechamento do segundo período, a gente vai ter aí uma confirmação de baixa, tá? Então aqui, ó, como tá falando no próprio comentário, tá? São as reversões que o robô vai utilizar, beleza? Em seguida, a gente tem aqui os critérios só para a gente ter um visual ali de parâmetro, né? Então ele vai fazer a coloração dos boxes, né? Então você pode aplicar o robô aí como indicador que ele vai colorir para os seus boxes. Olha só, então aqui, ó, se compra e S-buy, tá? Que a gente declarou aqui em cima, tá? Ali na verificação de saldo de agressão, ele vai pintar na cor CL Lime, tá? Que é um verde mais forte. Se não, então else significa se não, se if, beleza? Ele vai verificar. Então, se venda and, ou seja, e, S sell, then, então, ele vai o paint bar 255, que é aquela cor vermelho mais forte. E aí a gente começa aqui com o nosso critério de entrada. Exatamente. Aonde nós vamos executar as nossas ordens, né? Se eu não estou posicionado, o meu horário é maior do que o meu horário de início e também for menor que o horário fim e tiver dando um sinal de compra dos 2 indicadores, um de agressão e o outro do Euro Invest, e depois ele vai entrar dentro desse laço do Beguin aqui, na linha 74, e na linha 75 ele vai verificar se houve essa virada de box, depois que foi validado pelo o indicador de agressão e também o indicador do Euro Invest, e virou o box, ele vai enviar uma ordem nessa linha aí, 77, ó, ele vai enviar uma ordem de compra a mercado com a quantidade de contrato. Então ele vai entrar com a quantidade de contrato total, e ele vai armazenar. Nós criamos uma flag de enterprise, onde ele vai armazenar a variável, uma flag, né? Aonde que foi feita essa compra. Então ele vai armazenar no fechamento. E depois nós temos a mesma condição agora, porém, para venda, tá? Então agora é análogo. Se eu não tenho posição e eu estou dentro do horário, meu time é maior que o horário de início e menor que o meu horário fim, e deu o sinal de venda, agressão e o indicador do Euro Invest validou a entrada, aí a gente vai entrar na linha 86 ali, naquele início, e depois a gente vai verificar se houve uma virada de baixo, uma virada de box para baixo. Se houve essa virada de box para baixo, ele vai enviar uma ordem a mercado, de venda a mercado, com a quantidade total de compra. E depois ele vai armazenar também a posição que foi feita essa venda. Não é isso, Sérgio? Isso. E agora a gente dá início ali, pessoal, a parte de gestão, né? Então, olha só, tá comentado aqui, saídas para a posição comprada. Então, eu começo aqui com if is bold, ou seja, is bold, se eu estiver comprado, then, então, begin, início, né? If, se, buy position igual contratos, then, então, início novamente. A gente começa ali, ó, enviando uma ordem de stop, então, sell to cover stop, abre parênteses, entre price menos stop loss, vírgula, enterprise, né, que é onde a gente armazenou, lembra, lá na nossa execução, menos o nosso stop loss, menos o nosso offset, vírgula, contrato, vai ser o nosso stop total aí com o offset de segurança. E aqui abaixo a gente inicia, né, os alvos definidos aí das parciais, então tem ali, ó, sell to limit, junto o enterprise, né, mais o alvo, quantidade parcial, tá? E os seguintes ali, ó, alvo 2, né, com a quantidade parcial 2, alvo 3 e quantidade parcial 3, tá? Então, end, nesse caso não tem ponto e vírgula, porque a gente ainda tem um critério a seguir, então, end, else, se não se. Então, se não tiver nessa posição aqui onde ele vai colocar os alvos, a gente vai enviar uma buy position, tá? Que vai receber o cálculo ali, ó, com a quantidade da parcial 2 mais a quantidade de parcial 3. Então, se atender esse critério,
Então a gente inicia novamente para entrar no próximo laço aqui, ó, onde a gente vai ter novamente referente aí a parcial 2. Então a gente precisa fazer essa verificação. Então aqui no caso ele coloca ali a Celtic Cover Stop, então entre price, vírgula, quantidade parcial 2 mais quantidade parcial 3. Ali, ó, stop no preço de entrada 0 a 0, beleza? E aqui a gente tem o Celtic Cover Limit entre price mais alvo 2, quantidade parcial 2, beleza? E o próximo ali, ó, o alvo 3, né, quantidade parcial 3. E é a mesma situação, o end não tem ponto e vírgula, else, né? Então ele está verificando, senão se. Então if by position vai receber ali, ó. Aliás, ele está comparando, né, pessoal? Quando a gente coloca igual, ele quer saber se é igual. Então se a by position é igual ao número de contratos que está na parcial 3, que você colocou lá dentro do input, então, né, ele vai iniciar aqui para colocar ali o nosso Celtic Cover, ou seja, nossa ordem de cobertura de stop. Então ele faz todo o cálculo aqui, ó, com entry price mais 30, né, o valor que a gente definiu, porque quando ele puxar o stop, ele não vai colocar no 0 a 0, ele vai colocar 30 pontos acima. Por quê? Se o preço voltar, a gente já tem alguma coisa garantida. Então se você coloca break, é uma espécie de break-even. Então se você colocar no 0 a 0, pode ser que o mercado ele deixa você negativo na operação. Então a gente está garantindo com esses 30 pontos aqui que se o mercado voltar, a gente não vai sair zerado, tá? Então vírgula, quantidade parcial 3 é o nosso stop móvel. Tá aqui, ó, trailing stop, né? Basicamente isso, com lucro mínimo. Então, Celtic Cover Limit entre price mais o alvo 3, que vai ser o nosso último alvo ali, né? Quantidade parcial 3, beleza? Então, finaliza com 2 ends e a gente inicia agora a nossa saída para a posição vendida, né? Isso, Valdeci? Exatamente. Nesse caso é análogo, né? Se a gente fez daquela forma lá para comprar, agora a gente vai fazer da mesma forma agora para vender. Tá? Só que agora se eu estou vendido, no caso, se eu estou vendido e se a minha posição é igual à quantidade de contrato, aí eu entro dentro desse laço da linha 128, aonde eu vou enviar uma ordem buy to cover stop no meu preço, no fechamento, mais o stop loss. Aí vou repetir de novo, entre price mais o stop loss e o meu offset e a quantidade de contrato. Aí abaixo, na linha 130, nós vamos fazer as parciais dos 3 alvos. Então a gente vai ter a parcial do primeiro alvo, a parcial do segundo alvo, a parcial do terceiro alvo, né, a quantidade de contrato. Se eu não tenho posição, no caso, else, lá na linha 135, se eu sell position foi igual à minha quantidade de contrato do nível 2, mais a minha quantidade da parcial 2, no caso, então, na linha 136, eu vou entrar de novo, vou enviar outra ordem de stop, né? Buy to cover stop, é uma ordem de cobertura no meu preço, na minha quantidade de parcial número 2, mais a quantidade parcial número 3. Nesse caso, nós vamos enviar um stop no preço da nossa entrada, vai ficar lá no 0 a 0. E depois nós vamos enviar uma ordem de cobertura, né? Buy to cover limit, no meu entry price, menos o meu alvo 2, menos a quantidade de contrato da minha parcial 2. E na linha 140 nós vamos enviar outra ordem, né? Essa ordem vai ficar posicionada já, uma ordem buy to cover limit no meu entry price, menos o meu alvo 3 e a quantidade de contrato que eu tiver na minha parcial 3. E por fim, eu já tenho agora só um contrato, eu já vou estar na minha parcial 3. Se eu estou posicionado, sell position, né? Eu estou vendido, minha posição é de venda, foi igual a quantidade de contrato do nível da parcial 3, então eu vou entrar aqui na linha 143, eu vou enviar o meu stop, nesse caso a gente vai ter um stop móvel agora um trailing stop aí de 30 pontos, no caso. Quem vai mexer agora é meu stop, ele vai mexer lá, se o preço andar, ele vai mexer. Tá? Eu vou enviar uma ordem de cobertura, Celtic Cover Stop, no meu preço, menos 30. E a quantidade de contrato que eu tiver na mão, no caso só um. No final aqui eu já estou com um contrato só. E o meu alvo, ele vai posicionar o meu alvo também, né? No Buy to Cover Limit, no meu preço, menos o alvo. E também a quantidade de parciais, que no caso vai ser o último contrato. E aí nós vamos finalizar as nossas vendas. Não é isso, Sérgio? Isso. Então vamos passar aqui, pessoal, devagar para vocês aí, ó, tá? Vou pegar aqui do começo, tira print da tela se for necessário, tá? Faz o código aí tranquilo, beleza? Então olha só. E aproveitando aqui, né, pessoal, a gente pede para você aí que ainda não deixou o seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá? A gente está entregando conteúdo para vocês aí, show de bola. Também faça parte do nosso grupo, né? O link provavelmente vai estar abaixo desse vídeo. Então seja bem-vindo, o pessoal está interagindo bastante, tá certo? Agora, pessoal, depois que você acabar de digitar o código, você vai clicar aqui, ó, nesse positivo, né, verificar a sintaxe, para ele ver se tem algum erro. Se tiver erro, ele vai mostrar aqui embaixo, tá? Não tem jeito, o código não vai compilar se tiver erro. Se tiver tudo certo, aqui, ó, código compilado. Então você pode salvar.
vem aqui no botão salvar, você vai dar um nome, o nosso como já está com o nome aqui, né, ó, robô TR agressão parciais YouTube, né, ele vai salvar, beleza? Então salvamos o código, agora a gente vai executar o nosso robô. Vamos requisitar um replay aqui, deixa eu ver, vamos escolher uma data, Valdeci? Pode ser esse dia aí. O dia de hoje mesmo? Esse dia que você tá, o dia 29. Beleza. A gente requisita, pessoal, olha só. Se você não souber, tá aqui na parte superior, tem esse botão aqui do player. É só você apertar nele, vai carregar aqui para você o player. Você seleciona aqui uma data, né, dia 29. Coloca no ativo input, beleza? Importante, seja série histórica. Clica no botão requisitar. Carregou o replay aqui. Aí sim, você vai lá para criar automação, tá? Automação de estratégias, ó, beleza? Vem no botão nova automação. Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, TR, tá aqui, ó, TR agressão, beleza? Vou selecionar ele, a gente vai colocar aqui no 10 renco, tá aqui para cima, tá? E a gente vai trabalhar aqui com 20 contratos, não é isso? Isso, 20 contratos. A quantidade ele também coloca 20, Sérgio. A quantidade por ordem 20. Beleza? Entrada no fechamento mesmo, né? Isso. E é isso aí, pessoal. Então a gente só clica aqui, ó, em salvar e sair, tá certo? Colocamos ali, ó. Vamos executar o robô. Então iniciamos, pessoal, aí o replay. Vamos acompanhar as operações do robô, tá? Para vocês entenderem na prática agora, né? Como é que ele funciona, tá? Vamos acelerar ali. A gente pegou aí o dia 29 como exemplo, né? Aumentar um pouquinho a tela aqui. Colocamos ali na velocidade 10, tá? Então vamos observar ali os dois indicadores de agressão e o Euroinvest. Quando der o critério, a gente vai entrar na operação a mercado. Então tá aí, pessoal, atendeu o critério de entrada, né? Então tá ali, pessoal, sendo executado no rank de número 10, tá? Ó, vai pegar a nossa parcial. Pegou a parcial. Fechou, Sérgio. Beleza, pessoal. Então finalizou aí a nossa demonstração. Então vocês viram que o robô ele fez exatamente aquilo que ele foi programado para fazer. Entrou na virada do box quando a gente teve a agressão abaixo da linha inferior negativa e o Euroinvest também. Beleza, pessoal? Então aproveita aí para deixar novamente o seu like se você ainda não curtiu o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal e chame o seu amigo também para fazer parte do nosso grupo. Olha só, teve mais uma entrada ali, tá? Então esse foi o nosso tutorial ensinando a programar um robô fazendo parciais. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Vamos deixar rolar mais essa aí, né? Só para vocês dar uma olhada aí. Tá aí, agora ele fechou, ó. Voltou no preço, ele saiu. Finalizamos o nosso dia por hoje, não é isso, Sérgio? Isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Até mais.